Paz do Senhor, queridos irmãos da Adelinhares, hoje véspera de Natal. Então nós já queremos começar a lição número 13, dando um bom Natal a cada irmão, cada irmã, a cada família aqui representada. É certo que para nós cristãos é Natal todos os dias, porque para nós Jesus se faz presente em nossa vida todos os dias. Mas apesar de ser uma data simbólica, vale a pena reunir a família, os amigos e comemorar o nosso Salvador Jesus, o verdadeiro significado do Natal. Então, bom Natal para todas as famílias e, como de costume, vamos começar essa lição de escola bíblica dominical com uma oração. Senhor Deus e Pai, estamos gratos, Jesus, por mais uma oportunidade de aprendermos a Tua palavra, que é viva, é eficaz, ela nos ensina, ela nos anima, ela nos dá palavra de vida todas as vezes que a escutamos. Te agradecemos em nome de Jesus. Então, queridos irmãos, estamos estudando essa revista maravilhosa, Lições Bíblicas até os Confins da Terra. E hoje, na nossa lição número 13, o título da lição está aí escrito: O propósito de missões. O título, ele já nos desperta com uma palavra muito interessante. O que significa propósito? Propósito significa aquilo que se busca alcançar. Qual o objetivo? Qual a finalidade? Então, se nós tivéssemos que comentar hoje o título e modificarmos essa pergunta, qual o objetivo de missões? Qual a finalidade de missões? O que se busca alcançar quando a igreja faz missões? Então, o propósito de missões, em primeiro lugar, pregar o evangelho a toda criatura, ou significa alcançar cada raça, língua e cultura. Isso está escrito em Mateus 28, do versículo 18 ao 20, que é conhecido como a grande comissão que Jesus nos deu. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, um dos propósitos de fazer missão é alcançar cada pessoa. Então, uma outra pergunta que eu faço a cada aluno da EBD nessa manhã: o que estamos fazendo para evangelizar as pessoas até mesmo próximas a nós, da nossa rua, do nosso bairro, da nossa escola, do nosso trabalho, da nossa faculdade? Temos aproveitado alguma oportunidade que tenha surgido para orar por uma pessoa, lhe apresentar Jesus? O segundo propósito do nosso título aí é que Deus, ele quer que todos se salvem. Tá ali na carta que Paulo, primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no seu capítulo 2, versículo 4, a gente fala capítulo só didaticamente, sabemos porque é uma carta que fala que Deus, ele quer que toda a humanidade se salve. Então, assim, teve um propósito o sacrifício vicário de Jesus. Pode ser que a pessoa que você apresente Jesus, ela não o aceite, ela o recuse, porque temos o livre-arbítrio, temos o direito de escolha, mas nossa missão enquanto igreja é apresentar Jesus a todos quantos nós pudermos alcançar. Porque Deus, ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então ele quer que as pessoas alcancem a salvação. Hoje quem é pai, quem é mãe, sabe desse desejo que nós temos, que os nossos filhos tenham o melhor, que os nossos filhos não sofram, né? Então, quando que por algum motivo eles sofrem, nós sofremos juntos, né? Nós que somos seres humanos falhos e maus,
Imagine Deus que é perfeito, é eterno, é amor. Ele não quer que ninguém tenha o sofrimento eterno. E o terceiro ponto que eu quero levantar ainda sobre o nosso título, qual é o propósito de missões? Ela é uma obrigação de cada cristão. Cada um de nós tem essa responsabilidade. Não é alguns, não é só os missionários transculturais que a gente já estudou em outras lições, que vão para alguma terra longínqua, vão para alguma outra cidade, estado ou nação. Missão, como eu falei, ela a gente pratica todos os dias. A gente está numa fila de banco, de supermercado, ou algum colega de trabalho, colega de faculdade fez algum comentário. Se nós tivermos a oportunidade, nós podemos apresentar Jesus. Porque o nosso textuário fala isso. Olha o que Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios 9,16. Nós já vamos aproveitar e lermos aí o textual, o irmão acompanha na sua revista, 1 Coríntios 9,16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. E na versão da NVI fala: eu tenho que aqui nós vemos a palavra, eu tenho essa obrigação, eu tenho essa necessidade de pregar, em outras versões. Então, quando nos dão uma missão, um compromisso, e nós aceitamos, e quando que nós aceitamos esse compromisso? Quando nós confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente, junto com Ele, nos tornamos co-herdeiros, filhos de Deus. Então, hoje, nós não podemos ficar com esta bênção, com esta graça da salvação só para nós. Nós temos, como um dia fomos alcançados, a responsabilidade, a obrigação também de alcançar a todos quanto pudermos alcançar. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Apocalipse 5, do 9 ao 14, diz assim, acompanhem comigo na revista da EBD. E cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com seu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares. E com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. E ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há dizer, ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e o poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e o adoraram, ao que vive e reina para todo sempre. Então, Apocalipse aí nos desperta. Fala que é uma visão já de nós como igreja, como membros glorificados, que ele via milhões, milhares de milhares, milhões de milhões, homens de toda tribo e língua e povo e nação. E isso só é possível quando praticamos missões. Falando aí na nossa introdução, que eu quero que os irmãos nos acompanhem, falando aí sobre
Apocalipse 5:19, que a gente acabou de ler. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos. Jesus é digno, porque ele morreu e com seu sangue comprou para Deus homens de toda língua, raça, tribo e nação. Então, Apocalipse 5:19, ele resume o propósito de Deus para a humanidade. Jesus comprou com seu precioso sangue a todos, sem exceção. Aqui nós não vemos Apocalipse falar, eu vi os judeus adorando ao Senhor, eu vi os gregos, não. Aqui ele fala que existiam, que na visão que ele teve das pessoas já glorificadas no céu, existiam pessoas de toda língua, tribo, nação, povo. Então a salvação é para todos, sem exceção. E falando nessa magnitude, nessa totalidade, nos reforça aí também o que nós lemos, né, do propósito de missões da grande comissão em Mateus 28, e de pregai a toda criatura, a todos os homens, né? Então, alguns têm um chamado especial e realmente farão missões transculturais. Nós frequentemente divulgamos aqui na nossa AD Linhares, nós temos missionários na Espanha, nós ajudamos o projeto de missões no Haiti, nós temos projetos de missões na África, como em outros países, em Crato, pastor Fábio e a pastora Fernanda estiveram aqui no último domingo. Nós regularmente vamos ao Vale do Jequitinhonha, então nós vamos ter pessoas com chamados para irem mais longe em terras que o evangelho ainda não foi anunciado. Mas essa missão não é só transcultural, é uma missão diária de cada um de nós, de pregarmos a toda criatura. Você alguma vez teve oportunidade e teve a ousadia, pelo poder do Espírito Santo, de falar de Jesus para um amigo, para uma cunhada, um sobrinho, um parente? Porque vão surgir oportunidades. Em algum momento da sua vida, tem a idade que você estiver acompanhando essa EBD, vai surgir essa oportunidade. E para nós termos essa ousadia de falarmos livremente do nome do Senhor Jesus, desse preço tão alto que ele pagou, que nós acabamos de ler, que foi com seu precioso sangue, só com a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Glória a Deus. Em Lucas 16, ainda falando sobre a nossa introdução, 16 e 15, também reforça essa palavra. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus, as palavras dele ali em Atos 1 e 8, e recebereis poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Em Atos 7, 9 e 10, depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia se contar, de todas as nações, tribos, povos e língua em pé, aliás, Apocalipse, não Atos, diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas e clamando com alta voz. A salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. Então ali Apocalipse 7, 9, 10, nós já tínhamos lido 5 e 19, fala mais uma vez. Depois disso, olhei diante de mim, estava uma grande multidão de todos os povos, línguas e nações. Romanos 2 e 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Isso responde à dúvida de muitos irmãos essa manhã, porque muitos se perguntam, por que devo evangelizar? E a resposta está aí, porque todos merecem
ser salvos, né? Como diz em Romanos 5:19, por um homem o pecado tornou todos pecadores, mas também por um homem veio a salvação a todos. Então, não tem um melhor ou um pior. Ah, eu sou um bom pai, eu sou trabalhador, eu não xingo. Isso é autojustificação. Isso não anula a nossa necessidade de Deus. Por isso que fala que a salvação não é pelas obras, não é porque você é bonzinho, bom pai, bom trabalhador, honesto, não. A salvação é graça, é favor imerecido. Jesus, ele morreu por aquele que tem uma boa moral, que isso é moral. E Jesus morreu também por aquele que não tem moral nenhuma, que talvez é um ladrão, que talvez é um prostituto ou prostituta. A salvação é igual para todos. Todos nós, tendo boa moral ou não, necessitamos confessar Jesus como Salvador para poder alcançarmos. Um exemplo disso, sobre você que acha que é uma boa pessoa, é um bom pai, é um bom trabalhador, é um bom aluno, é gente boa, faz o que é politicamente correto. A Bíblia tem uma referência maravilhosa, está em Atos 10. Vou ler apenas o versículo 2 e 3. E essa passagem fala sobre Cornélio. Ele era um homem bom, homem de família, ele dava esmolas e ele orava. Porém, apesar de todas essas qualidades, isso não lhe garantia salvação. Pedro, ele foi levado para sua casa após uma visão, e depois que ele pregou e que eles confessaram a Jesus, é que a salvação chegou àquela casa. E só para frisar questões de moral. Então, primeiro nós citamos um homem bom, um homem piedoso que dava esmolas, um homem que ia ao templo orar, mas que ainda não tinha confessado Jesus. Que a Bíblia relata que ele só foi salvo depois que ele confessou Jesus como Salvador. A gente vê que, ao contrário de Cornélio, um dos ladrões que estava ao lado de Jesus na cruz, e a gente vê que se ele mereceu aquela punição de crucificação, ele não foi uma pessoa boazinha. Era um ladrão e tinha uma má índole, mas ele se arrependeu. Arrependimento. Ele reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Então vemos aí o exemplo de um homem bom e de um ladrão. Se nenhum dos dois confessasse Jesus, os dois não teriam a salvação. O alvo da obra missionária, o nosso tópico 1. E no nosso tópico 1 e 1, acompanhe aí na revista o fundamento da realidade salvífica. Como já foi dito, a salvação é para todos, porque todos pecaram. E lá em João 3:16, o nosso texto áureo da Bíblia, todos sabem de qual, porque Deus amou o mundo inteiro. Não foi uma tribo, não foi uma nação, não foi só a geração de Abraão. Ele amou o mundo todo, de uma tal maneira que deu Jesus para salvar a todos. Todos quem? Todos quanto crerem que ele é o Salvador. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu, e não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E só mais uma referência, o nosso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele é o propósito, ele é o caminho, ele é a verdade, o propósito de missão, apresentar Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. No nosso tópico 1 e 2, e isso, como a gente acabou de ler em João 3:16, é um propósito global. Diferença de propósito global, ou seja, que atingiu a todos, eu quero comentar rapidamente sobre
duas teorias, né? A teoria do universalismo, que tem rodado muito no meio teológico, essas teologias aí, falado que não, no final todo mundo vai ser salvo, inclusive Satanás será transformado, e essa teoria já surgiu ali no berço do humanismo, que nós não cremos, porque isso tiraria a responsabilidade de cada um de nós, que Jesus falou que cada um de nós prestará contas, né? Então, eu posso fazer o que quiser a vida toda, que no final, mesmo se eu já tiver morrido, sendo mal até o fim, não liberei perdão para ninguém, me prostituí a vida toda, me apresentaram o evangelho e não quis, eu roubei, eu fui. Então, não tem nenhum sentido, embasamento bíblico isso daí. A salvação, ela só é possível se nós mantivermos a fé até o fim. E uma outra teoria que tem surgido são que não existe só Jesus para você alcançar a salvação, que mesmo que existam outras entidades religiosas que elevem seu ser, elevem seu espírito, te tornem uma pessoa melhor, mesmo que essa entidade não se chame Jesus, você pode alcançar salvação. Mas baseado na Bíblia, nós sabemos e nós já lemos aqui nesta manhã que não há salvação. Como diz lá em Atos 4:12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, senão o de Jesus, para que possamos ser salvos. Em 1 Timóteo também, no seu capítulo 2, versículo 5, reforça isso. Porque há só um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Romanos 10:9, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos 10:12, não há diferença entre judeu e grego, ou seja, a salvação não é só para os judeus, é para todos os homens. Romanos 10:13, porque todo aquele que nele crê será salvo. Romanos 10:14-15, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Mais uma vez, reforçando aí, se nós não levarmos a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muito bem. No nosso tópico 2, pregar o evangelho, a responsabilidade de todo cristão. E aí nos faz uma pergunta: qual é a nossa disposição? Devemos lembrar que seremos cobrados por Deus se não cumprirmos o que Ele ordenou, que é pregar. Segundo Timóteo, no seu capítulo 4, no 2 e no 3, olha o que Paulo aconselha ao seu filho da fé, Timóteo. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora do tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Então, qual é o momento de pregar? Quem está preparado para pregar é cada um de nós, é a tempo e fora do tempo, ou seja, não tem horário, não tem local. De repente, Jesus vai te oportunizar numa fila de banco, Jesus vai te oportunizar numa fila de supermercado, Jesus vai te oportunizar quando você estiver visitando um parente num hospital. Então, é em todo o tempo.
Estamos dispostos, estamos preparados para levar a boa semente a todo tempo? Marcos 16:20. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que os acompanhavam. Ou seja, às vezes você não vai pregar com palavras. Às vezes o seu modo de viver é uma pregação. Lembro-me de uma palavra do pastor Bravin sobre as cartas de Paulo há muitos anos atrás. Ele falando que hoje as cartas do Evangelho, as cartas de Cristo somos nós, a nossa vida. As pessoas, elas leem o nosso comportamento. Como que nós nos comportamos com a nossa família? Como que nós nos comportamos nos locais que frequentamos, na escola, no elevador, no trabalho? Qual é o nosso comportamento? As pessoas, quando elas nos veem, elas estão enxergando a Cristo. Semana passada, quem ministrou aqui na sede foi nossa querida irmã Janaína, nossa líder das Coedianas, e falando sobre Antioquia, que lá pela primeira vez os convertidos foram chamados de cristãos, e ela nos indagou o que significa cristãos? Parecidos com Cristo, termos atitudes que Cristo teria, de misericórdia, de amor. Então, será que no nosso local de trabalho as pessoas nos olham e elas têm vontade de seguir a fé que nós seguirmos? Nossa, fulano é tão gente boa, palavras de amor, você chega perto dele, sempre com um sorriso, abraça, ora. O que as pessoas estão lendo na nossa vida? Na primeira carta ali de Pedro, no seu capítulo 2, 9 e 10, Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e agora somos povo de Deus. Então, nós estamos na luz. Será que nós vamos ficar com essa luz, com essa maravilhosa luz? Não que a vida de cada um de nós nessa manhã é maravilhosa. Não estamos convidando o pecador para ter uma vida de mar de rosas. Não, a gente está convidando o pecador para falar assim: olha, Jesus tem algo melhor do que você pode alcançar nessa terra. Melhor do que dinheiro, riquezas, bom casamento, filhos, bom emprego. Jesus, ele te dá paz em qualquer momento da vida. Mesmo naquele momento que não estiver tudo bem com você, que você estiver enfermo, que você estiver passando problemas familiares sérios com marido, esposa, filhos, mesmo que você passe perdas, Jesus, ele consegue te fazer ter paz nesses momentos de tribulação. E muito melhor que isso, ele nos garante que depois que nós vencermos esse trajeto, essa caminhada tão difícil aqui nessa vida, nós estaremos com ele no céu, cantando glórias, lugar que não há dor, que não há choro, lugar que falaremos hosanas ao Rei dos Reis, hosanas ao Senhor nas maiores alturas. E para encerrarmos esta lição tão linda da EBD, que fala do propósito de missões, que não é para missionários, e sim para cada um que é salvo em Cristo Jesus. Mateus 24:14 diz assim: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Ou seja, a volta de Jesus está dependendo de um maior número de pessoas serem alcançadas por essa palavra de salvação. Ele não tarda, ele está dando uma oportunidade que o máximo de pessoas possíveis ouçam. Então, para nós concluirmos, acompanhe conosco
A leitura da conclusão. Há um propósito divino quanto a proclamar a mensagem da salvação ao pecador. Não podemos então desviar em 1 milímetro desse santo propósito. De fato, evangelizar não é uma opção. Pelo contrário, é uma imposição divina como resultado do que o Senhor Jesus fez à vida de cada um de nós. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, que essa chama da salvação que arde em cada um de nós desperte o desejo no coração de cada irmão, cada irmã que acompanhou essa lição a praticar o ID de Jesus. Que cada oportunidade que surgir, não tenhamos vergonha, Senhor, mas que tenhamos a ousadia do Espírito Santo para levar a boa semente, a semente do Evangelho, a semente da salvação, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e alcance tantos quanto nós possamos pregar esta palavra. Amém. Um bom Natal a todos da família Adelinhares.